Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma excelente notícia. Depois de tantas notícias ruins, a gente merece ao menos uma notícia boa, vocês não concordam? Foi divulgado pelo governo português e também já foi publicado por alguns jornais que a partir da próxima semana, no dia 4 de maio, a economia portuguesa vai começar a ser reaberta após a pandemia do coronavírus. Ou seja, dê like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos essa ótima notícia e bora pro vídeo. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. A partir do dia 4 de maio, a economia portuguesa vai começar a ser reaberta. Para quem não sabe, Portugal vem sendo exemplo internacional face ao combate da pandemia do coronavírus. Portugal é considerado hoje um bom exemplo de controle ao avanço do coronavírus. Os portugueses seguiram à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde e logo no início da pandemia. Houveram também alguns outros jornais de outros países que disseram, por exemplo, que aqui em Portugal estava acontecendo uma espécie de milagre. Falaram sobre o milagre português, uma vez que, por exemplo, o país vizinho nosso, Espanha, infelizmente, veio a ser um dos países com mais taxa de contágio em todo o mundo, né? Então, sendo assim, muitos disseram que esse seria provavelmente um milagre que aconteceu no território português, de não haver tantos contágios, de não haver tantas mortes. Até porque a população portuguesa é uma população bastante idosa, né? A gente sabe, de acordo com dados divulgados, que já é uma população idosa e, portanto, encontra-se no grupo de risco a maior parte das pessoas que aqui vivem nesse país. O presidente da República daqui de Portugal, por exemplo, já comentou sobre a situação, até mesmo falando que isso de fato não é um milagre, porque não é. E será este caminho por nós já feito, mesmo um milagre, como tantos lá de fora dizem? Isso é reflexo da batalha dos portugueses face a essa pandemia, ok? Ou seja, as pessoas aqui, desde o início que começou os primeiros contágios, vieram a ficar confinadas dentro de casa, até mesmo de forma voluntária. E, por esse motivo, a partir da próxima semana, ainda bem, Portugal já começa a abrandar as cordas para poder reabrir a economia novamente. E como que isso vai acontecer? O processo de reabertura, a princípio, vai ser dividido em 3 etapas, ok? Ou seja, 4 de maio, 18 de maio e dia 1º de junho. Ou seja, o que o governo português vai fazer? Vão se reunir juntamente com a DGS, Direção Geral da Saúde, e vão estudar todas as possibilidades do que pode ou não ser aberto e de que forma também, e quais medidas hão de ser tomadas por cada estabelecimento novo que poderá ser aberto. E vão ser em 3 fases, por quê? O governo vai estudar, a partir da primeira fase, se foi eficiente ou não a abertura de tal setor da economia. Sendo eficiente, continuam suas medidas, e a partir da próxima etapa, ou seja, no dia 18 de maio, abre-se mais, se tudo tiver corrido bem. Se não, ou seja, o governo vai estudar novas medidas a serem tomadas e vai reorganizar essa reabertura que foi feita. Ou seja, não há nenhuma decisão em concreto tomada face a esse assunto de abertura. Entretanto, o governo, de fato, como vocês já puderam ver, divulgou que vai começar a ser aberta a economia sim, de acordo com essas 3 datas que eu vos falei, dia 4, dia 18, dia 1º de junho no caso, e dessa forma o país vai começar a sair desse confinamento que atualmente se encontra. E a pergunta que não quer calar: até que enfim, será que chegamos à volta do que estávamos antes? Ou seja, poderemos a partir desses momentos voltar à nossa vida cotidiana habitual que tínhamos antes? E a resposta é, infelizmente, não. O governo mesmo já se pronunciou a respeito desse tema e a vida cotidiana como tínhamos antes, de fato, ela só poderá ser retomada como era a partir do momento que for criada uma vacina contra o coronavírus. Ou seja, infelizmente, a princípio, a gente vai ter que conviver tendo várias e várias medidas de contenção, digamos assim, ou seja, medidas de cuidado, para poder fazer com que não se espalhe novamente o vírus. Então a gente tem aqui, portanto, 2 lados, talvez. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Ou seja, a boa é que a gente vai começar a ter mais liberdade, digamos assim, né? Uma vez que atualmente a gente tem poucos lugares para ir, poucos lugares para frequentar, até mesmo o salão de cabeleireiro ainda não funciona para já, ou seja, a gente vai começar a ter a reabertura, mas em contrapartida, em consequência, a gente mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que tudo vai ser reaberto, a princípio as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Mas, a partir do momento que for
descoberta a vacina, e a partir do momento que a vacina for disponibilizada para o mundo todo, a gente ainda bem vai voltar a ter a nossa vida de antes do período de coronavírus. Enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, essa notícia, que acredito que muita gente precisa de saber, né? Uma vez que isso afeta não só o território português, mas todo mundo, uma vez que, de fato, as medidas que foram implantadas aqui funcionaram ao ponto da gente estar podendo sair dessa situação agora, ok? Então, mais uma vez, dê like nesse vídeo, compartilhe com vossos amigos, ok? Ativem, se possível, também o sininho do canal para vocês acompanhando cada vídeo que eu for lançar, ok? E é isso. Muito obrigado por vossa visualização e até mais.